Fala, Nação Rubro-Negra. Hoje a gente vai reagir ao vídeo Mundo na Bola, com o Kika aí como atuante no vídeo, tá? Ele vai estar reagindo e vai estar falando sobre essa situação, né, desastrosa que o Flamengo vem fazendo aí, essas oscilações, né? Na verdade, essas oscilações, eu falo desastroso porque, como a gente tá numa reta final, a gente sabe que não pode dar mole, cada erro que vem acontecendo se torna um desastre, né? Então vamos aí pro vídeo, vamos ver o que o Kika tá falando sobre essa situação. Jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Até que ponto o que o Felipe Luiz está dizendo é o que ele pensa e até que ponto é simplesmente uma questão retórica? Por que uma questão retórica? Porque ele, nessas declarações, ele tira o foco, ele tira a culpa dos jogadores, ele se mantém numa relação saudável com os atletas, não faz uma crítica pública. Até que ponto isso que ele está dizendo é verdade? A culpa é dele. Bom, esse vídeo é sobre isso. Porque, em última instância, as oscilações que o time do Flamengo está tendo é culpa do técnico. Então, eu imagino que ele tenha dito isso ontem, aliás, depois do jogo, de maneira retórica para manter uma relação no vestiário, mas em última instância ele está certo, a culpa é dele. E eu vou explicar meu ponto de vista com calma aqui para vocês. Antes de mais nada, é preciso que a gente entenda algumas coisas importantes a respeito do Felipe Luiz. Felipe Luiz é um técnico jovem. Isso quer dizer um técnico pouco experiente. Durante esse ano, em diversas oportunidades, não importa se essas oportunidades aconteceram diante de um jogo fantástico do Flamengo, como 8-0 contra o Vitória, ou jogos fracos, onde o Flamengo, por exemplo, perdeu para o Santos por 1-0. Em todas as oportunidades, eu deixava claro que a minha opinião era baseada num fato, em conteste. O Felipe Luiz é um técnico inexperiente e que o time oscilaria. O pacote Felipe Luiz vem com isso. Vem com essa fragilidade em alguns aspectos importantes. Uma das fragilidades importantes que a gente tem notado é a questão da oscilação. O time não consegue uma constância. Em pontos corridos, essa constância é fundamental. Se não, vejamos juntos o que a gente está falando aqui dessa oscilação. Porque se você fizer uma análise fria, você pode achar que o time de fato não está oscilando, que é um desempenho normal. Vamos dar uma olhada aqui juntos. Bom, o Flamengo fez uma boa partida, venceu o Vitória por 8-0. Na sequência, empatou com o Grêmio em 1-1. Depois, um resultado ruim contra o Grêmio, nas circunstâncias, um pênalti marcado no final. O Flamengo dominou, mas não abriu uma vantagem suficientemente grande para se manter seguro, perdeu 2 pontos importantes. Venceu o Juventude por 2-0, bom jogo. Venceu o Estudiantes por 2-1. O jogo do Flamengo foi melhor do que o resultado. Aí o Flamengo fez um jogo abaixo contra o Vasco, empatou com 1-1. É isso aí que o Kika tá falando em relação aos Estudiantes, foi o jogo que foi mais importante de resultado. Isso é algo complicado porque na época que o Jorge Jesus saiu, e eu me incluo nisso, era um cara que eu gostava muito do Jorge Jesus, a gente tinha um problema muito sério em relação a resultado. A gente queria sempre, depois de 2019, 2020, 2021, 2022, assim, acho que até 2023 era isso, ou 2024, não sei. A gente sempre queria o Flamengo goleasse, metesse o sarrafo. Só que o que eu acho interessante, que inclusive com o Felipe Luiz, acho que de 2024 pra cá, na real, eu risquei essa ideia de que o Flamengo vai meter o sarrafo em todo mundo, porque, cara, é ilusão, isso é muito difícil de acontecer, principalmente com a questão de trabalho técnico aqui no Brasil. E o Felipe Luiz, obviamente, ele é um treinador iniciante. Então ele é um cara que não vai
trazer esse gosto que a gente quer de um time do Flamengo muito avassalador. Ele tá aprendendo com o Flamengo, ele tem grande chance de ser campeão, porque o Flamengo tem um elenco maravilhoso. E ele é um cara que é inteligente. Então, às vezes, não necessariamente ele precisa ser um grande técnico, tá ligado? Ele sendo inteligente, ele consegue fazer esse time jogar. Só que ele precisa se reencontrar, cara. Então, assim, hoje em dia, o que eu quero dizer, eu comemoro muito essas vitórias, assim. Por exemplo, contra o Racing, o Flamengo empatou, né? E, cara, foi maravilhoso, mano. O Flamengo não ganhou um jogo como ele geralmente ganha e tal, mas foi uma partida maravilhosa, irmão. Tá ligado? Foi algo que eu comemorei e fazia tempo que eu não fazia isso, saca? Mas eu acho que os torcedores, conforme vai passando o tempo, eles vão se acostumando novamente com esse tipo de coisa, de aproveitar os piores momentos. Aí o Flamengo fez um jogo péssimo contra o Estudiantes, perdeu por 1-0. Aí o Flamengo venceu o Corinthians por 2-1, mas fez um jogo ruim. Foi um jogo ruim, o Flamengo jogou mal. Esse jogo, apesar do resultado, o resultado foi muito melhor do que o jogo. O Flamengo teve um empate normal de 0-0 contra o Cruzeiro, acho até que foi um bom jogo, acho que o Flamengo jogou bem, o Cruzeiro também jogou bem. O Flamengo fez um péssimo jogo contra o Bahia, 1-0. O Flamengo fez um bom jogo contra o Botafogo, 3-0. O Flamengo fez um excelente jogo contra o Palmeiras, uma vitória por 3-2. O Flamengo fez um bom jogo contra o Racing, 1-0. Fez um péssimo jogo contra o Fortaleza, 1-0 para o Fortaleza. O Flamengo fez um bom jogo contra o Racing no 0-0. O Flamengo fez um bom jogo contra o Sport, 3-0. O Flamengo fez um jogo ruim contra o São Paulo, 2-2. Você pode imaginar que trata-se de uma oscilação normal. Esse desempenho é um desempenho normal. Esse desempenho não é um desempenho normal para um time que pleiteia ser campeão. Um time que pleiteia ser campeão, quando você olha para as 5 últimas rodadas, o Flamengo é apenas o 6º colocado no campeonato. Ele está a 3 pontos do Palmeiras. O Palmeiras fez, nos últimos 6 rodadas, desculpem. O Palmeiras fez 13 pontos, o Corinthians fez 12, o Cruzeiro fez 12, o Vasco fez 12, o Fluminense fez 12 e o Flamengo fez apenas 10. E se você fizer um recorte um pouco mais longo e você fizer um recorte de 11 jogos, o Flamengo continua na 6ª posição neste recorte. Atrás do Palmeiras com 23 pontos, o Cruzeiro com 22 pontos, o Mirassol com 20 pontos, o Fluminense com 20 pontos, o Vasco com 20 pontos e finalmente o Flamengo com 19. 4 pontos atrás do Palmeiras. Considerando o recorte de 6 jogos, o Flamengo está a 3 pontos atrás do Palmeiras. Essa oscilação é uma oscilação que a gente pode caracterizar como normal, mas não é uma oscilação de um time que pleiteia, tem ambições de ser campeão. E há algumas razões para que isso esteja acontecendo. Uma delas é uma falha de planejamento na origem. O Flamengo decidiu que não teria outro jogador para ser centroavante, que o Juninho seria suficiente. O Juninho foi uma contratação feita no começo do ano, de um jogador que não deu certo, um jogador que tanto não deu certo. Cara, o Kika falou tudo, irmão. Caraca, eu falo com vocês aqui, mano. Quando o Pedro saiu do Flamengo, que ele machucou o braço, eu falei, fudeu. Deu ruim, mano. Lascou tudo, porque, cara, eu falo com vocês, mano, é que tem gente que não concorda com isso. Coloca o Luiz Araújo, Plata, tudo nesse embrulho aí, mas, cara, o Flamengo hoje, ele só tem a Arrascaeta, ele só tem o Pedro, ele só tem o Carrascal, ele só tem o Rossi, de jogadores, assim, que decidem a parada. Eu tô tirando o Jorginho, o Saul, tá, o Pulgar, são, essenciais, porque eles não são essa característica de decidir, tá? Eles são aqueles complemento qualificado pro clube, principalmente no meio campo ali. Tô falando de jogadores que fazem gol e aqueles que defendem, que por exemplo o Rossi, né, que ele salvou a gente muitas vezes, inclusive contra o Racing, né? Então os jogadores assim que a gente não pode ter fora desse time. São esses jogadores, cara. São jogadores que você sabe que com a bola ali, eles podem fazer alguma parada muito perigosa que vai sair em gol. O Samuel Lino, às vezes, pode fazer. O Samuel passou por uma situação complicada, assim.
mas às vezes ele faz uma coisa que outra ali. O Plata, porra, de vez em quando ele tem uma boa articulação, mas ele decide muito mal as situações de jogo. O Luiz Araújo, ele é um cara que ele chuta bem a bola, mas de vez em quando, às vezes ele faz gol, de vez em quando ele faz uma jogada. Tem hora que a gente precisa dele e não consegue, não arrumar nada em campo. Então são jogadores regulares. Eu diria que esses jogadores, tirando o Carrascal, o Arrascaeta, Pedro e o Rossi, são jogadores regulares. O Bruno Henrique eu tô tirando dessa equação porque o Bruno Henrique, rapaziada, por mais que ele fez um jogo bom contra o Sport, o Sport, né? Mas o Bruno Henrique, pra mim, ele é um jogador que já passou, irmão. Eu já olho pro Bruno Henrique, aquele jogador que já passou, mas que é importante estar nesse elenco nesse ano, porque ele é um cara vitorioso, irmão. É um cara vitorioso, é um cara experiente, é um cara que pode sim fazer a qualquer momento um gol. Por mais que ele não seja ele não decida, apesar de ele decidir, mas não decidir. Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando. Não é um jogador que, se você botar contra o São Paulo, por exemplo, tu vai achar que vai fazer o gol, porque de maioria dos partidos que ele entra, ele não consegue arrumar nada, né? Mas tem horas que ele consegue arrumar alguma coisa. Então, mas eu acho que pela questão do peso que ele tem, o Bruno Henrique, que ele tem no Flamengo, faz com que às vezes ele seja importante. Mas você não pode confiar nele. Tá ligado? Eu confio muito no Arrascaeta, eu consigo confiar porque, primeiro, é o melhor ano dele no Flamengo. Confio muito no Pedro, porque ele é um cara muito qualificado. Ele bola no pé dele, é saco no gol. O Carrascal, ele consegue fazer jogadas maravilhosas, abrir a defesa do adversário, né? Fazer um bom cruzamento. É um cara que cria muitas chances de gol também. Chama o jogo. Então, o Rossi é um cara que é muito experiente, é um cara que tem um posicionamento muito bom. Melhorou, né, a saída de gol dele, mas ele tem um posicionamento muito bom em relação a contra-ataque. Às vezes ele tá no momento certo para pegar a bola ali. Ele tem um domínio com os pés muito bom, muito refinado, que às vezes a gente preocupado, né? Mas eu até que não tenho tanta preocupação, porque eu confio muito nele, ele é um cara muito bom nesse aspecto. Então a gente precisa de mais jogadores assim. E o Kika fala sobre isso aqui. O Kika fala que o Flamengo, ele depende do Juninho, cara. O Juninho não é esse jogador. Aí eu falei com vocês, Tati Castelhanos. Esse é o jogador pro Flamengo. Se o Flamengo tá com o Tati Castelhanos esse ano, irmão, a gente já subia muito o nível do seu time. Vocês estão entendendo? Se o Flamengo tivesse com mais um Tati Pelissano da vida e mais um ponta do mesmo nível, um cara top que a gente pode confiar mesmo, porra, que seja um ponta lá do lado do Plata, entendeu? Se a gente tivesse um ponta ali refinado, porra, não tem como a gente confiar em Everton Cebolinha, não tem como confiar em Michael. Samuel Lino, eu acredito no Samuel Lino, tá ligado? Eu acredito nele. Então, assim, acho que com o tempo ele vai se tornando um melhor, mas eu acho que a gente precisa de mais um ponta direita mais brabo mesmo, brabo. Não é um jogador qualquer, um cara que a gente confia, pode falar, pô, esse cara decide, entendeu? Na ponta direita e mais. Eu acho que precisa fazer refinar o elenco. É isso que o Flamengo precisa, refinar o elenco, né? Trazer toda hora um jogador para completar aqui, um jogador ok. O Flamengo não pode ficar trazendo jogador ok. O Flamengo tem que trazer jogador que, porra, é esse, tá entendendo? Mas é basicamente isso aí, rapaziada. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, beleza? Valeu e tamo junto.